O desejo do homem é ser como Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, lemos assim: Deus sabe que no dia em que comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O mal não consiste em querer se tornar como Deus, mas em não entender como Deus é. Com a mentira da serpente, que sugeriu uma falsa imagem de Deus, o homem errou o caminho para se realizar. Agora, depois da revelação do rosto de Deus em Jesus, é possível entender o caminho para se tornar como Ele é. No livro de Levítico 19, versículo 2, expressa o fundamento de toda a lei, que diz assim: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sede santos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, nós lemos assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse versículo é o ápice da revelação de quem é Deus para nós. Aqui mostra como a santidade, que é específica de Deus, é a sua misericórdia. Misericórdia. Qual o significado de misericórdia? No português, a palavra misericórdia vem da junção de duas palavras latinas, no caso miseratio, que deriva de miserere e significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa algo como coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. A misericórdia é a absolvição no julgamento, é a justificação na condenação, é o perdão no pecado. O nosso dar misericórdia é, na verdade, o nosso próprio receber. Por ela, somos incorporados a Jesus, o Filho, e entramos no círculo sem fim da própria vida de Deus, já aqui na terra. Nosso Deus é misericordioso, Ele é o Pai da misericórdia. Nós lemos em 2 Coríntios 1,3 o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Os misericordiosos são bem-aventurados, pois também receberão misericórdia. Está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 7. A misericórdia de Deus é fundamental para hoje sermos salvos, pois foi por sua riquíssima misericórdia que Ele demonstrou o seu grande amor para conosco, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Na carta aos Efésios 4, versículos 4 e 5, Efésios 2, versículo 4 e 5, lemos que todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Na carta de Tito 3, versículo 5, diz que não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como cristãos verdadeiros, eleitos de Deus, devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, uns para com os outros.
Está lá em Colossenses 3:12. Na carta aos Colossenses, nós lemos assim, isso no capítulo 3, versículo 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mais do que um código de ação, são um modo novo de ser, que deixa transparecer a caridade do amor de Deus, derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, de acordo com está em Romanos 5, versículo 5, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O julgamento e a salvação acontecem hoje, acontecem agora, para nós no exercício dessa misericórdia. O julgamento e a minha salvação estão ligados ao julgamento e à salvação que eu concedo ao outro, no perdão negado ou no perdão concedido. Quando o homem realmente perdoa, é porque já está arrependido. O arrependimento precede o perdão. Com Deus, o perdão precede o arrependimento. É possível se arrepender, porque já está perdoado. Assim também, nós façamos como Ele. Se perdoamos, especialmente quem não está arrependido, essa experiência do amor maior pode levá-lo ao arrependimento. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está lá em Lucas 6:36. A experiência fundamental de Deus, desde o momento em que entramos no pecado e no mal, é aquela de misericórdia que perdoa e salva. É exatamente aí que conhecemos o Senhor. A misericórdia não é um simples remédio. Se de fato o amor se exprime no dom, a misericórdia se expressa no perdão, que significa um superdom, de modo que onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. A profundidade da planície é exatamente a altitude do monte. A parábola do semeador, de Lucas 10, 25 a 37, é um conhecido relato sobre a misericórdia. E a parábola, bem conhecida, diz assim: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas eles, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando o homem quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se
enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito. E aí Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A estrada para Jericó é íngreme e perigosa. Na verdade, tão perigosa que as pessoas chamam de Via Sangrenta. Jerusalém está localizada a 900 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó, situada a apenas a 27 quilômetros de distância, fica a 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. A estrada entre essas cidades desce acentuadamente por território montanhoso, repleto de penhascos e cavernas, permitindo que ladrões se escondam, ataquem e escapem com grande facilidade. Naquela época, viajar pela estrada de Jericó era como atravessar um beco escuro na pior região de uma cidade moderna, exceto pelo fato de ficar muitos quilômetros distantes de qualquer rua iluminada. Nesse beco escuro, um homem foi vítima de um problema social, o crime. Ele caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Logo depois, em momentos diferentes, um sacerdote e um levita se aproximaram, mas passaram do outro lado da estrada, não querendo se envolver com as necessidades do homem ferido. Não devemos nos precipitar em desprezar esses homens, pois podemos descobrir que estamos condenando a nós mesmos. Imagine como você reagiria se estivesse com muito medo pegando um atalho por um beco escuro. De repente, você vê um homem gemendo, caído no chão, e acha que um bando de bandidos está bem ali na esquina, de olho em você. Com certeza, o mais sábio a fazer é correr para um lugar seguro e chamar a polícia para cuidar daquela vítima. Então aí você sai de disparada. Talvez o sacerdote e o levita tenham tido outro motivo genuinamente religioso para evitar o homem ferido. De acordo com a lei levítica, quem tocasse em um cadáver se tornaria cerimonialmente impuro. Está lá em Números 19, de 1 a 16. E ficava excluído dos cultos cerimoniais durante 7 dias. E se o homem já estivesse morto à beira da morte mesmo, seria muito natural que esses 2 religiosos profissionais raciocinassem: isso me impedirá de cumprir um chamado mais nobre. Os 2, assim, passaram longe. Ao fazerem isso, no entanto, também passaram longe de um ensinamento claro das Escrituras: o dever de ser misericordioso até mesmo com estrangeiros em necessidade. Está lá no mesmo livro de Levítico 19, 34. A ironia do versículo está no fato de os próprios sacerdotes e levitas serem os responsáveis como ministros do povo de Deus por ajudar os necessitados. Os sacerdotes, além de outras responsabilidades, incumbiam-se da saúde pública. Os levitas da distribuição das esmolas aos pobres. Esse era um chamado sacerdotal, porém ambos valorizaram mais suas agendas, repletas de cerimônias e de atividades religiosas legítimas, do que o seu próprio propósito. E, obviamente, negligenciaram um preceito importante: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Está lá em 1 Samuel 15, 22.
Por fim, aproximou-se dele um viajante samaritano, segundo os costumes, um inimigo ferrenho do judeu, que se encontrava estirado no próprio sangue. O judeu estava caído e chega um samaritano e eles são inimigos. O samaritano corria o mesmo perigo que o sacerdote e o levita. Mas ainda todo o aprendizado e a experiência de vida do samaritano deveriam tê-lo levado não a passar por cima da vítima, mas a pisar até nela. Samaritanos e judeus eram inimigos mortais. Quando os judeus quando eles se enfureceram com Jesus, eles o chamaram de samaritano, como se estivesse xingando Jesus, porque não conseguiam pensar num adjetivo pior. Mas, contrariando esses fatores, o samaritano teve compaixão. Foi uma imensa compaixão que o levou a atender a várias necessidades da vítima. Foi uma compaixão que ofereceu amizade e amparo, tratamento médico emergencial, transporte, grande ajuda financeira e até uma visita subsequente. Nosso paradigma é o samaritano, que colocou em risco a segurança, deixou de lado sua agenda e ficou todo sujo e ensanguentado ao se envolver pessoalmente com uma pessoa necessitada, pertencente a outra raça e classe social. No final da parábola do samaritano, Jesus perguntou: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Será que nós, como cristãos, estamos pessoalmente obedecendo essa ordem? Vá e faça o mesmo que o samaritano fez. Com certeza estamos sendo testados o tempo todo. Por quê? A resposta está em Mateus 25, 42 a 45, onde lemos assim: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer para algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Quando realmente entramos na dimensão espiritual, ou seja, no reino de Deus, compreendemos que Cristo vivo está dentro de cada um de nós. Portanto, quando olhamos o outro, independente da aparência, enxergamos Jesus. Por isso, ser misericordioso é ter o rosto de Deus. Que Deus nos abençoe com essa graça e com esse dom da misericórdia. Um grande abraço no coração.